nós dissemos claramente que o Ministro, perante o que tem acontecido, não tem condições para o exercício da profissão. E dissemos que o foco neste momento deve estar, essa é uma constatação, não tem condições para exercer a função de Ministro da Educação. Porém, as duas questões centrais são estas. É preciso dar resposta aos problemas que estão criados, por um lado. Por outro, é preciso interromper e reverter o processo de desmantelamento dos serviços do Ministério da Educação. Não é a culpa que o Ministro fez ontem. O que é que falhou para estar esta situação, este caos que vocês apelidaram? O que falhou foi precisamente o desmantelamento nós tínhamos, aliás, a inovação este ano foi tornar uma coisa que funcionava bem, deixou de funcionar, passou a funcionar mal. Porquê? Porque se destruiu uma estrutura que existia, foram dispensados um conjunto de trabalhadores que tinham anos e anos de experiência. Este processo dos exames, independentemente do que se considera sobre isso, mas o processo de exames decorria normalmente, os professores iam buscar as suas provas ao agrupamento do Júri Nacional de Exames, levavam as provas, faziam a classificação das provas e funcionava normalmente. Este ano resolveram alargar uma experiência que tinha sido feita o ano passado, não é? E alargar a todo o ensino secundário. Resolveram enviar as provas todas para um local central, onde foram todas digitalizadas e depois foram distribuídas pelos classificadores, mas foram distribuídas por itens. Portanto, julgo que hoje já todos temos a noção da dimensão de páginas foram digitalizadas, depois do processo de atribuição aos classificadores por itens, porque os professores agora não corrigem uma prova, corrigem uma pergunta ou duas perguntas, dependendo da dimensão de cada uma. E, portanto, tudo isso avançou depois de ter havido um piloto que já tinha registado um conjunto de dados, mas que corria, por exemplo, de maneira diferente. Não havia só um local. Primeiro as provas eram muito menos. E depois não era só sequer um local de digitalização. Deixe-me perguntar-lhe, uma meia-culpa que ontem o Ministro da Educação fez não vos convenceu? É assim, o grande drama disto é que neste momento ninguém sabe ainda, ninguém pode garantir com certeza que no dia 14... Já passou para o dia 17, não é? Não, no dia 14 os professores têm que ter o processo concluído. E eu ontem falava com um colega de História e acontece nessa disciplina com muitos professores, não tinha recebido ainda uma única prova. Os relatos que nós tínhamos há 15 dias de provas ilegíveis, incompletas, continuam a ocorrer, não houve alteração. Ele falou em 10.941 provas, ou professores que estão a classificar provas. Por exemplo, mas este número é real? Repare, nós não temos essa informação. O que nos chega a nós são os relatos dos nossos colegas. E os relatos que nos chegam hoje, dia 8 de julho, são os mesmos que chegavam no início deste processo. Ou seja, que não vai estar nada pronto até o dia 14. Eu diria, há mais provas nas mãos dos professores para classificar. É inegável. Mas o tipo de problemas reportados são os mesmos. E agora ainda há novas situações, que pelos vistos a plataforma faz uma espécie, parece que estamos no Big Brother, segue aquilo que cada classificador está ou não está a fazer. Agora, as mensagens do Ministro são erráticas. Repare, na segunda-feira dizia ao Ministro, garanto que até ao final do dia 100% ou quase 100% das provas vão estar distribuídas. Ouvi-o ontem na entrevista a dizer que 20% ainda não estão distribuídas. Se nós formos fazer o elenco de tudo aquilo que o Ministro disse até hoje, ele já disse uma coisa e o seu contrário. Já garantiu e já deixou de garantir. Portanto, não ficou satisfeito e, como perguntou a minha colega, em relação à meia-culpa que ele faz, não ficou satisfeito e não chega? Não, isto não é uma questão de ficar satisfeito. O que eu gostava era, mas isso não temos neste momento, é ter uma garantia de facto que no dia 14 os professores têm condições para ter as provas classificadas, mas repara, o Ministro disse no início do processo que cada professor teria 10 dias úteis para classificar as provas. Esses 10 dias não existem. Esses 10 dias não existem. E depois, pergunta-se, e as provas que estão extraviadas? Vão aparecer? Se não aparecerem,
O Ministro diz assim, bom, os alunos terão uma janela para poder ver a prova que fizeram, a classificação que foi feita. Só que se os erros persistirem, é a diferença entre ter uma janela e não ter, é entre ver ou não ver. Agora, o problema continua a existir. Há também uma aplicação pública que conta com mais de 7.000 assinaturas de encarregados de educação que pede a anulação dos exames nacionais deste ano. O que eu pergunto é se a FENPROF se posiciona nesse sentido e se não, que respostas é que tem o Ministério da Educação a dar, dado que há muitos pais que alegam que há uma injustiça no processo de exames. O grande drama que nós temos, ainda hoje de manhã, quando vinha para cá, estava a ouvir um especialista na área da informática, é que nós não temos neste momento, num processo que os prazos queimam, que está a correr, não temos garantia nenhuma de que os problemas vão ser resolvidos. Eu diria, era ótimo para todos nós que os problemas fossem resolvidos e já tinha havido dano suficiente, porque isto inquieta, as pessoas estão desesperados. O colega meu que falava comigo ontem dizia, mas como é? Eu vejo o prazo a chegar ao fim, não tenho uma única prova para para classificar. Mas concordam com a anulação dos exames? A questão da anulação dos exames, uma situação dessas só poderá eventualmente ser colocada se nós viermos a verificar que o processo está de facto comprometido. Porque não há uma boa solução. Adiar mais os prazos, pode-se dizer, bom, é suficiente porque dá tempo aos professores para, mas vai empurrar tudo para a frente. As escolas têm que preparar o próximo ano letivo. O acesso ao ensino superior tem prazos também muito bem definidos. Os alunos da primeira fase são os que entram na primeira fase do ensino superior. Os que forem da segunda fase vão para as fases seguintes. Quer dizer, tudo isto, qualquer alteração nesta situação vai ter implicações. Pois eu acho que deve ser o Ministro a dizer qual é a solução, porque nós não temos, eu sublinho isto, nós não temos acesso a toda a informação. Nós vimos aquelas fotografias até pouco honrosas do centro não é as fotografias que são pouco honrosas, enfim, o centro de digitalização é que não o será. Aliás, qualquer escola guardava com muito mais cuidado os velhinhos exames nos cofres da escola do que vemos agora fazê-lo a estrutura nacional que recebeu essa tarefa. Mas eu digo assim, mas qual é a real dimensão do problema? Estes problemas informáticos vão ser possíveis corrigir? Vai ser possível encontrar todas as provas extraviadas? Aqueles professores que tinham provas por classificar e desapareceram? Aqueles professores que tinham classificado provas e desapareceram. A digitalização foi precipitada? Eu julgo que isso é hoje evidente que a digitalização foi claramente precipitada. Sim. Os especialistas dizem que todo o processo foi feito com muito amadorismo e sem plano de contingência. Ou seja, o que temos aqui é isso. Não somos nós que dizemos. Especialistas na área. O processo feito com amadorismo, o processo começou com a tentativa de comparação de todo o sistema, com muito amadorismo, sem um plano de contingência e os resultados estão à vista. E atenção, o que é que nós temos aqui? Nós temos um pedido, vamos ter de certeza, um pedido de reapreciação de milhares de provas. E é isso o que estava aqui a ser falado, do dilatado de prazos, vai entrar, portanto, 17 de julho ou 20 de julho, o processo não está concluído. Nós sabemos perfeitamente, e foi aqui até citado, a questão da anulação dos exames. E, de facto, é o Ministério da Educação, se quiser fazer isso, tem que tomar essa decisão. Mas o que nós temos aqui, e se isso não acontecer, e provavelmente não vai acontecer, são pedidos de reapreciação de provas, mas de uma dimensão como nunca aconteceu. E, de facto, eu não sei se depois o sistema, como não deu resposta até agora, são especialistas que o dizem. Portanto, todo o ano letivo das universidades também vai ser empurrado para a Pode estar comprometido, mas não só. Este é o mês, e nós já dissemos isto, julho é o mês da preparação do ano letivo, que começa já em setembro, começa já amanhã. É o ano da distribuição de turmas, é o ano da distribuição de horários, o mês, aliás, da distribuição de turmas, de horários, da recepção dos novos professores, da distribuição de serviços, do balanço, da reapreciação das provas, que também foram feitas nas escolas, as provas internas. E isso não vai acontecer. Ou seja, as escolas, acontecer vai ter que acontecer.
Mas as escolas neste momento precisavam de toda a serenidade para tratar este processo. Isso não E os alunos também precisavam de serenidade. Os alunos precisavam, as famílias precisavam de serenidade. Mas não acredita que a 17 de julho se conheçam os resultados das provas? É isso que me está a dizer? Pode acontecer, mas como já foi aqui dito pelo Francisco, há provas extraviadas. Há professores que neste momento conseguiram corrigir uma parte apenas, por exemplo, de uma composição de português, não tem o resto, porque apareciam no meio folhas de outras disciplinas. E isso, de facto, são processos que estão extraviados. Além das provas que estão a decorrer, e provavelmente as pessoas têm acesso a outras que estão extraviadas. Há professores que ainda não receberam os códigos. E depois há o pedido de reapreciação de provas que vai ter uma Em magnitude relação extrema. ainda aos alunos, quando o Ministro diz que vai ressarcir as famílias que comprovem que tiveram prejuízo, o que é que acha? Eu já ouvi isso e até me deu uma certa piada, quer dizer, é muito triste, não é? Estamos a falar, porque lhe perguntaram de que forma ele disse que havia processo na administração pública, processo administrativo, portanto ele não sabe o que é que está a dizer. E isso, de facto, não é uma saída, não é? Agora, o que está aqui em causa, de facto, é o comprometimento, como já aqui foi dito, de todos os prazos, do próprio acesso ao ensino superior e do início do próximo ano letivo. Mas agora é importante dizer aqui uma coisa, e isto nós terminamos a conferência de imprensa, as responsabilidades políticas têm que ser assumidas. Têm que ser assumidas por este caos de um processo que foi concebido, e repito, são os especialistas que dizem, com todo o amadorismo. O processo foi concebido sem planos de contingência, sem saída nenhuma, mas num ministro que tem um ano letivo todo, enfim, com um conjunto de criatividades. Por exemplo, o problema da falta de professores que ele não consegue resolver, um problema que se vai agravando, números que ele não dá, de alunos sem aulas, e portanto é este ministro que agora tem que fazer o balanço. Ele é que o tem que assumir as fazer. responsabilidades. É um problema estrutural. O problema estrutural é o problema das políticas deste governo. E, de facto, tem que haver aí uma correção, tem que haver aí um recuo, tem que haver aí mudanças. O problema aqui não é a questão da mudança do ministro. O ministro pode sair. Se as políticas continuarem, ficamos todos na mesma. E, portanto, nós até podíamos ter aqui a entrada de um ministro ou de uma ministra com outra forma de estar, que até nem dissesse, enfim, tantas gafes, como este às vezes diz, enfim, com todo o respeito que eu tenho, que nós temos pelas pessoas. O que é que acontecia aqui? Podia haver aqui um compasso de espera, enfim, e ficávamos todos contentes, mudou o ministro, a maior parte da opinião pública, mas as políticas são as mesmas, e essas é que têm que ser repartidas. Algumas destas falhas que estavam a apontar este amadorismo já se notaram nas provas que se fizeram ano passado em filosofia. O que é que a FEDPROF detectou na altura, se fez alertas e se essas falhas foram exatamente as mesmas que se notaram agora? Fizemos, aliás, mais uma vez vou recorrer ao que disseram os especialistas, foi feito um teste em filosofia o ano passado e o teste foi mau. E o que foi dito na altura foi que tudo bem, mas nós percebemos aqui o que é que pode ser corrigido. E os especialistas também dizem que num processo destes que envolve milhares de anos é preciso um teste de carga. É como um avião, a gente põe um avião no ar, ele voa primeiro. O teste não é feito cá em baixo. Ou seja, é feito com toda a carga e com todas as condições de voo. Aqui o que aconteceu foi que o sistema ia receber milhares de provas e fizeram um teste com 1.000 ou 2.000 provas, não sei, mas enfim, a dimensão foi essa, e que correu mal. E a partir daí induziu-se que podia correr bem. Ou seja, correndo mal com centenas de provas, podia correr bem com milhares de provas. Não correu. Nós estamos a falar aqui de um processo muito complexo, nós estamos a falar de exames, estamos a falar aqui de percursos de alunos. Dos jovens, não É isso mesmo. E, portanto, há aqui um percurso do ensino secundário, todos nós, enfim, alguns de nós têm filhos, passaram por lá, outros estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas conhecemos as expectativas que os jovens têm, que nós como pais também temos, não é? E chegar aqui ao final do 12º, com esta atrapalhada, perdoem o termo, com esta atrapalhada, não sabendo o que é que vem a seguir, com férias marcadas, mas eu sinceramente até acho que as férias, mas sabendo que em setembro, que há as candidaturas, que há o processo de entrada no ensino superior, e tudo isto, mais uma vez, peço desculpa pelo tempo de usar, está pendurado, é muito complicado. E há uma coisa, não há plano B. Como não há plano B, a questão que colocava de, por exemplo, a anulação dos exames ser uma solução, nós não sabemos, porque tudo vai depender, a anulação dos exames pode ser o remedeio. Mas isso implicaria na prática o quê? Os alunos vão ter que repetir as provas? Podia-se encontrar, sei lá, uma solução como houve no período da Covid, baixar o peso das provas, fazer uma nova prova em setembro, mas tudo isso são especulações.
qualquer que seja a solução não será boa nem má, será o remedeio menos mau que for possível encontrar. Mas nós só sabemos se o remedeio é o mais ajustado ou o menos ajustado quando percebermos a dimensão do problema, porque nós, nesta altura, aquilo com que estamos confrontados são com relatos de professores que nos dizem que não têm condições para classificar. Quando nós chegarmos à fase seguinte, nós vamos reparar se os professores conseguiram classificar ou não e vamos constatar se os resultados saíram ou não e saíram ou não em condições. E só eventualmente nessa altura é que se vai perceber qual é o remedeio, mas é um remedeio. O problema está criado. Avançar, e concluir com isto, como o José já referiu, avançar para uma alteração destas, sem uma alternativa e sem ter testado devidamente, é voluntarismo. Despejar trabalhadores borda fora, com anos e anos, um processo que funcionava bem, é amadorismo. É uma opção política, mas é amadorismo. E, portanto, havendo amadorismo, tem que ser retiradas as ilações políticas desse amadorismo.